Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da TV Foto Bruna, Projeto Cidade Viva. Que alegria, muito obrigado por você que está conosco todas as terças-feiras, nos encontrando, né? Sempre todas as terças-feiras, tá lá no Facebook, nos acompanhando nas nossas entrevistas. Atenção, gostaria de falar para você que às vezes você tem um compromisso na terça-feira e no outro dia você não consegue assistir a nossa entrevista. Entre no YouTube, clica lá, Foto Bruna, vai entrar um link, você terá todas as entrevistas direto dentro do YouTube, tá bom pessoal? Então, estamos lá no YouTube também e agradecer de coração a todos vocês que estão conosco toda terça-feira. E hoje temos um entrevistado que vai ser de suma importância para a nossa cidade, vai deixar muita transparência em muita coisa hoje que ele vai nos falar, que é o nosso companheiro, amigo Luiz Carlos Scarcelli, provedor da Santa Casa. Seja bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É de grande alegria, de grande valia recebê-lo você aqui. E você falar um pouco da sua vida, da sua história e também falar sobre a Santa Casa. Boa noite, obrigado, querido. Boa noite, Elcio. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gilmar. Boa noite pelo convite. Boa noite, internautas, população machadense, qual eu me orgulho muito de ter nascido aqui em Álvares Machado. Faz muito tempo, né? Não vamos mencionar essas datas, né? Por essa parte, né? Mas é importante que eu agradeço muito a Álvares Machado, onde eu me criei. Estudei na escola, no grupo escolar de Álvares Machado, depois da escola Angélica, né? Que era o ginásio, o famoso ginásio. E tivemos uma adolescência, né? Toda criada aqui na cidade. Tinha o famoso FUT e Álvares Machado, que a gente participava, e era as formas de paquera, não era como as redes sociais de hoje. Verdade. Mas era uma rede de relacionamento, né? Que muito assim fazia parte do cotidiano de toda a cidade. E ingressei, né, no escritório Alvorada de Contabilidade, na época. Depois fui para o Banco América do Sul, onde trabalhei 3 anos e meio aqui em Álvares Machado. Depois fechou o Banco América do Sul aqui, eu fui transferido para Presidente Prudente. Aí trabalhei até 84, depois fui para a Caixa Econômica Federal. Cursando também o curso de Direito, onde tive a oportunidade de formar, né, não tive a possibilidade de exercer a profissão. Porque acabei fazendo carreira na Caixa, né, comecei em Potirendaba, depois fui transferido para outras cidades, vim trabalhar em Álvares Machado, Presidente Prudente, depois assumindo a gerência geral, aí passei para outras cidades. Casado com 3 filhos, né, e fazendo parte da educação também, as crianças estudaram muito aqui em Álvares Machado, e depois em outras cidades, na região de Araçatuba, onde concluí seus cursos, e tenho uma filha formada em Medicina, um filho fisioterapeuta, e a menina caçula, terminando agora esse ano, se Deus quiser, o curso de Direito. Então essa assim uma pequena trajetória, né, da vida profissional, né, e tive algumas participações na comunidade de Álvares Machado, na época de Bom Pastor, a gente fazia os trabalhos, né? Isso quando você era solteiro, não? Casado. Ah, casado já. Isso. Mas no começo da vida. Começo da vida. Certo. Aí você participou do que lá? Da comunidade, né? Da pastoral, né? Do setor Santo André, na época, né? Então tem muitas pessoas, né? Que a gente tem assim uma gratidão, deu uma formação religiosa, uma base, né? Também de uma outra maneira de ver, né? Através das SEBs, né? Através das campanhas, sim, né? Da igreja, né? De conscientizar um pouco mais sobre a sociedade. Então isso é muito importante na formação das pessoas, que não basta você trabalhar só para si, para acumular riquezas, mas em trazer benefícios também para a comunidade, para que todos estejam bem. E graças a esse espírito, a essa absorção desses conhecimentos, desses sentimentos, dessa realidade, né, que nos impulsiona, né, a ter esse trabalho altruístico. Então hoje eu desempenho esse trabalho na Santa Casa. Faço parte atualmente, né, do Conselho Municipal de Saúde, né, onde a gente tem se dedicado também, e também do meio ambiente, que é uma necessidade, né,
muito importante nos dias de hoje, da gente poder reciclar e cuidar do meio do local onde a gente vive, né? Ter essa consciência. Então é muito importante a população, os jovens, né? As pessoas que têm suas oportunidades, que às vezes no dia a dia, no afã de trabalhar, a gente esquece de certos valores da sociedade, da comunidade. E às vezes coisas tão simples, né, Scarcelli? Tão simples de você fazer. Às vezes falta um pouco de tempo. Mas igual agora aposentado, que eu aposentei da Caixa, até eu tenho me dedicado um pouco mais de retribuir em gratidão a tudo aquilo que o município, a cidade, né, o meio onde eu vivo me proporcionou algumas situações na vida. Então eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e esse esforço, essa colaboração, esse trabalho, né, da comunidade. Aí eu participei do Rotary, participo da loja maçônica, né, onde também a gente tem conhecimentos ou consciência da importância de se viver em sociedade, né? Da importância de olhar para o outro também, né? Então isso é muito importante. Você também, né, faz parte do Rotary, sabe da filosofia, né, da importância de participar do Rotary. Fui presidente do Rotary de Santo Anastácio, fizemos vários trabalhos lá, de angariar verbos através dos governadores do Rotary, né, distrital, e ter fundado também uma gratidão muito grande do Rotaract Clube lá em Santo Anastácio. Então isso foi muito importante, muito satisfatório na vida da gente, né? Além das conquistas ou dos afazeres profissionais também que nos tem assim dado uma alegria muito grande, né, nessa vida. Ô Scarcelli, você falou que você participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Conselho Municipal do Meio Ambiente é muito importante. O que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que ele representa para a cidade, para as pessoas terem consciência mais ou menos de como funciona isso? Primeiro, eu acho que eu faço assim, um convite, né, para as pessoas a visitarem, né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Funciona na Casa da Agricultura, né? Então tem a participação de entidades, né, da sociedade, daqueles que estão representando, onde trazem os problemas, né, da comunidade. Eu acho que hoje os conselhos são muito importantes, assim como o CONSEG, Conselho Municipal de Saúde, onde as pessoas têm voz, têm voto, né, têm a participação do orçamento e das diretrizes municipais. Então não é preciso você ser um político, você ser um vereador, você ser um prefeito para querer solucionar os problemas. Os problemas estão em nós, como cidadãos. Como nós devemos participar, se portar, se conscientizar e sabermos exercer a nossa cidadania. Eu penso dessa forma, a gente tem que saber ser forte como cidadão, para você ter um aproveitamento melhor do meio onde você vive. Você trazendo os problemas da sua comunidade, seja de esgoto, seja de qualquer situação, né, de quintais abandonados, né, onde proliferam dengues, insetos e algumas outras situações, de cães abandonados, animais soltos, né? Então você tem a oportunidade de participar também, indiretamente, da administração municipal. Você fazer uma cobrança junto aos gestores, né, seja do executivo, seja do legislativo, sem uma bandeira partidária e sem ficar aquela coisa de tacar pedras, né? Mas você ter uma reversão para a sua sociedade ser melhor, você construir uma sociedade melhor. Não só construção com prédios, com coisas bonitas, mas no sentido de conceitos, né? Não jogar um papel de bala no chão, não jogar um lixo, não jogar a sua latinha de cerveja, não jogar o seu sofá em qualquer lugar. Às vezes é que a gente vê ali no balneário, né? Exato. O despejo de muitos lixos, muitas situações. Eu vejo e parabenizo, aproveito a oportunidade, né, do Rotary, que encabeçou várias campanhas de fazer limpeza, né? São pessoas ali gareadas dentro do seio da sociedade, dos comerciantes, dos profissionais, e ir lá colocar a mão na massa, né? E fazer uma limpeza, né? Para demonstrar, para mostrar para a população exemplos, né? E sem remuneração, sem nada. São participantes, né, de entidades que doam o seu tempo e parte de seu salário, de seus proventos, né, para a comunidade. E às vezes não tem um reconhecimento, né? Não é só com proveito de como ser um político, alguma outra coisa que quer dar com uma mão e pegar com a outra. Exatamente, Scarcelli, exatamente. Scarcelli, você disse aqui que você gostaria de fazer um convite para o pessoal, né? E como que faz? As reuniões são de que dia sobre isso? Normalmente, é na última quinta-feira do mês, a programação para o Conselho do Meio Ambiente. Então é reunido na Casa da Agricultura. Alô, Sidão! Tudo bem, meu irmãozão? E ontem, que sucesso a pré-inauguração ontem da Panificadora Amizade.
Banda D3, que sucesso, hein, Cido? Parabéns, cara, sucesso. Convidar o pessoal, lógico, vamos convidar, atenção você, Panificadora Amizade, inaugurada, esperando você, o maior ponto de encontro de Álvares Machado. Aguardamos você. Como é que é, Cido? Ah, gente, em agosto, atenção, em agosto, como é que é, Cido? Choperia também, choperia a partir de agosto. Panificadora Amizade, aguarda você. Beleza? Cido, tá todo mundo convidado. Vamos pra lá. Um abraço. Né? Temos uma sede que é ali no DECEL, onde fica os arquivos, a documentação do Conselho de Saúde, seria uma centralização dos conselhos do município. Então fica essa dica também, né, para os demais conselhos para poder armazenar. Às vezes alguém guarda na sua casa documentos valiosos, as atas, alguns documentos. Então tem o DECEL que é centralizado para guarda desses documentos. E essas reuniões, né, normalmente acontecem na Casa da Agricultura. E hoje nós estamos assim com um plano de saneamento básico do município, que é um projeto que é desenvolvido para os próximos 20 anos. Né? Então foi feito recursos com empresas especializadas onde desenvolvem os projetos, né? E que vai projetar, levantar todos os dados das dificuldades, dos problemas que tem no município. Até transformar, nós temos até o final desse ano para terminar essa legislação, né? E aprovar pela Câmara Municipal, e depois ela poder ser revista com o passar do tempo, as modificações. Mas ali tem um calhamaço, né? Um trabalho bem evoluído, inclusive com audiências, esclarecimentos para a comunidade, escolas, né? Onde foi feito alguns trabalhos, levantamentos na zona rural, né? Das necessidades que o município precisa para isso. Então precisa da colaboração do munícipe, né, do cidadão, para isso trazer os problemas reais, onde a administração depois vai poder buscar verbas e ter como um projeto, um plano diretor, né, que todo município tem que ter. Então tem esse plano de saneamento básico municipal. Então é feito esse convite para todas as entidades, associações de bairros, Loja Maçônica, Rotary, né, que o Zé Biscola é um participante ativo, que ele participa de muitas comunidades, é um excelente companheiro, né, e trabalhador e assíduo nas reuniões. Né? Não perde uma. Muito bom. É verdade. Então isso é muito necessário, essa importância, esse destaque, essa qualidade, né, das pessoas de destacar isso daí. E para isso tem que ter essa participação das pessoas, né, para levantar esses dados. Então fica esse convite, né, todas as associações que puderem participar, fazer parte do meio ambiente, do Conselho Municipal de Saúde, né, onde é levantado dados, talvez a gente vai abordar mais para frente, né, com um outro momento. Esse momento seria do meio ambiente. Exatamente, exatamente. Mas, Scarcella, então vamos lá, você deu um básico da sua vida, né? Você nasceu aqui em Machado, estudou aqui, etc. Participou dos FUT, lembra de alguma coisa mais diferente que tinha em Machado, algum ponto diferente, algum bar, alguma coisa que você lembra do passado, não? Alguma pessoa que marcou você no passado, na sua época de moleque? A gente trabalhava, né, no América do Sul e tinha o bar do Xixiro, o famoso bar do Xixiro, né? Então a gente frequentava ali, tinha o Bauru, né, o famoso Bauru, famoso, né, que hoje é comum, né, os animais domésticos. Ele tinha lá seu cachorrinho também, e ele tinha um carinho com o cachorro, tinha carinho, atenção com a gente também, né? Mas tinha uma massa excelente, né? Era boa. Era muito boa, né? E era um ponto de encontro, né, dos jovens, né? A gente se reunia ali, né, tomar um aperitivo, né, alguma coisa. Naquela época nem era tão comum tomar cerveja, né? Mas a gente tinha ali, comer um bauru, tomar um refrigerante, né? Uma caipirinha, alguma coisa nesse sentido, e trocar conversa, né? E os bancários naquela época eram um número bem maior, né? Então era uma representatividade muito grande, né? Então era um ponto de encontro dos bancários, né? Que é uma profissão hoje que está um pouco meio bem reduzida com a informatização, com a tecnologia, a moeda plástica, né? Que veio para substituir todo aquele trabalhão, né? Que era feito com recursos manuais. E tinha também o famoso centro de clube nosso de dança, né? Carinhosamente apelidado de Bataclan, né? Que era onde o pessoal participava ativamente. Falava muito no Bataclan, rapaz. Fazia as paqueras, uma coisa e outra, e o convívio. Então isso era muito bom, muito importante. Traz boas recordações, né?
aquela geração nossa, né, de 60. Foi muito importante. Acho que e marca, né? Marca muito. Marca. Como que marca, né? Puxa, muito bom mesmo. Ele se emociona, não é verdade? Se emociona, lembrar desse passado, né? Aquela pureza, né? Onde você não via Sem tantas maldade, drogas, né? Você ficava até mais tarde conversando, né? Não saía da escola, né? Às vezes parava para conversar com um com o outro, né? Às vezes tinha a sua obrigação de no dia seguinte ir trabalhar. Mas era um tempo muito bom, né? A gente reinava muita tranquilidade, paz, né? Não tinha muito os perigos de hoje, né? É verdade. E tinha muita interação entre as pessoas, né? Porque não tinha as redes sociais, né? As redes sociais nem televisão tinha. Não é verdade? Nem televisão tinha. É verdade, a interação era muito maior. Muito maior. Você tinha um calor humano diferente, justamente, né? É muito bacana. Você falou sobre bancário, realmente reduziu muito, porque as máquinas estão tomando conta, não só em bancos, mas em tudo, né? E você como bancário, como você está vendo essa crise que estamos passando hoje? O que você acha que... qual é a sua visão? Eu acho que crise, né? Nós sempre tivemos no país. Então as dificuldades assim também na vida da gente, a gente tem as dificuldades. Mas acho que como toda pessoa que trabalha, que tem oportunidade de emprego, é difícil aquele desempregado, né? Que essa geração de emprego, essa questão precisa ser tratada de uma forma mais específica da produtividade, de investimento, né, na produção. Mas as pessoas empregadas, eu acho que ela tem que saber administrar seus salários, né? Saber reservar algumas economias, né? E tem o seu 13º no final do ano, mas também tem outras despesas extraordinárias. Se tem um carrinho, tem IPVA, tem imposto, né? Se de repente uma multinha, né? Troca de pneu, manutenção, né? Então acho que tem que fazer uma administração desses recursos. Então isso é muito importante na vida de qualquer cidadão. Seja ele ganhando um salário melhor, melhor remunerado ou menos, mas ter essa capacidade, né, de que o salário precisa ser administrado. O que não pode é torrar ele no dia seguinte naquela dificuldade, né? E principalmente quando chega numa velhice, né? Então tem uma dificuldade maior, que é a questão de medicação, questão das necessidades que a pessoa vai ter. Então isso é muito importante. E antigamente a família era numerosa, né? Então o pai trabalhava, educava os filhos trabalhavam e sustentavam os pais, ajudavam no orçamento. Era mais mão de obra, mais recursos que eram trazidos para casa, né? Hoje o número de filhos é reduzido. Tem uma certa dificuldade já aí. E hoje a sociedade de consumo é muito maior, né? Hoje nós temos um celular que sai, né, hoje, amanhã tem um outro de uma geração melhor, é uma roupa de marca, é uma roupa que desgasta mais, né? Então, quer dizer, a sociedade de consumo, né? Precisa ter o consumo, mas cada um saber de acordo com as suas necessidades, né? Valorizar isso daí. De acordo com o seu bolso também, né? Então essa crise, é lógico, a gente tem as questões políticas. Nós vimos aí, não só nesses governos que passaram nesse período, mesmo em outras situações, tivemos denúncias, corrupções, uma coisa e outra. Agora nós temos que ter a necessidade dessa moralização, da cidadania. Saber que um dinheiro desviado, os recursos que nós pagamos imposto, né? Nós temos uma tabela do imposto de renda. Quanto tempo, Elcio? Você vê que o imposto de renda ele não é reajustado. Exatamente. Quer dizer, é um achatamento salarial do empregado, né? Da dificuldade. Se o empregado ganha menos, ele consome menos. Porque um comerciante, esse dinheiro não gira. Exato. Então não tem essa necessidade. Se ele é girado em torno de políticos que vão investir em outros países, ou guardar em outros lugares, ou acumular nos colchões, não sei, de casa, né? Esse dinheiro está fazendo parte na sociedade, na comunidade, para ele estar girando. Então a importância dessa honestidade de ser o dinheiro canalizado para educação, para saúde, né, para segurança, para saneamento básico, para infraestruturas, né, e até para a justiça, né, para o judiciário. Não com os exageros que a gente vê em determinadas situações, e hoje é uma polêmica danada, né, que é um outro campo aí de reformas previdenciárias, né, que a gente teria que estudar a miúde, né, e ter um capítulo à parte nesse sentido, né. Mas é uma outra questão de que não estaria resolvendo agora essa questão que vocês estão falando de crise. São vários fatores que nos levaram a essa situação que nos encontramos hoje. E precisamos sim, uma moralização, um respeito ao dinheiro público, daquele imposto que eu pago, que você paga, que aquele assalariado paga.
diretamente através do imposto de renda ou através da aquisição de algum produto. Naquele produto tem embutido IPI, ICMS. Um recado para você que vai se casar. Quer ganhar um cerimonial? O Foto Bruna está comemorando 29 anos e vai te dar de presente um cerimonial para o seu casamento. Procure o Foto Bruna, fale com o Gilmar, Avenida das Américas 286. Ligue nesse telefone, fale com o Gilmar. Você vai casar? Não perca essa promoção de 29 anos do Foto Bruna. A emoção que fica para sempre. Né? Você é um comerciante, você sabe disso. O quanto de dinheiro você repassa. Rapaz, é muito. Né? Se você repassa esse imposto para o governo, né? Daquele produto que você vende, você está repassando esse produto. Não é todo aquele lucro seu. Né? Além disso, você tem os encargos trabalhistas, despesas, o INPS da vida, né? Toda aquela despesa com os encargos trabalhistas também. Então é uma situação que você é um administrador público também, porque você arrecada e você tem que repassar. E se você deixar de repassar, quer dizer, você enriquece ilicitamente. Exato. Na sua negação. E isso é corrupção também. Exato. Então essa consciência, pureza, né? Não é uma santidade que a gente está pregando, mas é uma responsabilidade com a sociedade, com a comunidade em geral. Né? Então isso é muito importante, né? Naquele que administra, que seja um comerciante, que seja um político, né? Na parte do legislativo, do executivo, do judiciário, ele tem essa consciência, né? Da importância, né? Da qual ele foi embutido, porque aí nesse mundo nós somos meros administradores. Né? Deus nos colocou aqui para administrar as situações. E a gente não para se beneficiar de determinadas situações. Nós não somos privilegiados. Exatamente. E quando as pessoas conscientizar sobre isso que você falou, a coisa muda. Essa crise se resume nessa última frase sua. Se as pessoas começarem a se ajudar e se beneficiar para todos, aí as pessoas querem se beneficiar para si próprio. Dane-se ele. Aí nós vamos cada vez vai se afundando. É mais ou menos isso. Isso. Obrigado. Né? Pessoal, agora Scarcelli, você fez aquele resumão bom, você é bom demais, você é bom demais. Obrigado. Sua entrevista é ótima, mas agora vamos falar de Santa Casa. Antes da gente começar a falar da Santa Casa, eu queria deixar bem claro assim, nós vamos tentar falar um pouco da Santa Casa, a gente falar a língua do povo. Você entendeu? Porque o que a gente anda na rua, o que o povo pergunta, o que o povo quer saber, sabe, Scarcelli? Então a gente procurar explicar o que a gente puder, deixar uma transparência melhor possível para que eles entendam toda a dificuldade que a Santa Casa tem e o que a Santa Casa faz, porque as pessoas às vezes vão na Santa Casa e não sabem o que a Santa Casa faz. Certo. Às vezes a pessoa vai até para Prudente, para outros lugares e não sabe. Então hoje a gente vai procurar esclarecer, separar tudo certinho, do que a gente puder lembrar, do que a gente puder orientar o pessoal que está lá nos assistindo, para a gente fazer hoje. Beleza? Beleza. Então nós vamos começar lá no comecinho. Como que surgiu o nome, eu vou dar um exemplo, no caso é você agora, que surgiu o nome do Scarcelli ser presidente da Santa Casa, o provedor da Santa Casa, né? Como que você é o provedor hoje? Como é feita essa eleição? Eu queria que você explicasse, para a gente começar passo a passo. Então alguém que dá o seu nome, o Gilmar vem e fala, olha, põe o Scarcelli, ou é o Scarcelli que vai lá, olha, eu quero fazer parte. Da onde sai essa comissão, por favor? A Santa Casa, ela foi criada em 28 de outubro de 1960. Né? E ela tem um estatuto, né? Onde ela tem todas as diretrizes, os sócios fundadores, os sócios contribuintes, né? As categorias de sócios. E com esse passar desse tempo, vem se mantido, né, esse estatuto, algumas alterações foram feitas de lá para cá, cujo objetivo da Santa Casa era atender aos pobres mesmo, aos necessitados. Então um grupo de pessoas altruísticas, né, que se desenvolviam em bem do próximo, davam sua contribuição, traziam os médicos, né? E isso não só na cidade de Machado, né? Mas em outras cidades tem esse movimento. Então existe uma diretoria, existem os sócios, né? Que se reúnem, né? Então fazem parte dessa associação. Eu quando comecei a frequentar, representando a loja maçônica de Machado, eu comecei a frequentar o Conselho de Saúde.
Certo. E com a participação nossa ali, o Sérgio, que era o provedor na época, né, gostou do trabalho da gente, uma coisa e outra, e eu ingressei como associado e me tornei depois tesoureiro da Santa Casa, fazendo parte. Aí então eu fui tesoureiro da diretoria da Santa Casa. Diretoria da Santa Casa. Certo. E dentro desse trabalho desenvolvido, em parceria ali, né, com essa diretoria, me lançaram, né, me sugeriram de aceitar a presidência. Lógico que a gente reluta, tem um certo temor, vê as dificuldades financeiras da Santa Casa, da entidade, né, todas as particularidades que talvez a gente vai falar mais para frente, né, e dá um certo temor. Mas quando você tem equipe, você começa a conhecer as pessoas, os profissionais ali envolvidos, com a boa vontade, com o trabalho, com a dedicação, com o esforço, né, isso dá ânimo para a gente poder assumir esse trabalho. Então eu aceitei, né, dá aquela tremidinha na base, né, aquela coisa, né, como a gente vai ocupar um cargo, né, numa entidade, então dá esse temor. Mas teve o respaldo, estou tendo o respaldo da diretoria, né, da equipe profissional, dos médicos, dos empregados, e isso assim é muito importante. Então, para quem quer se ingressar, ajudar, colaborar, né, com a administração da Santa Casa, ele pode se tornar sócio, né, fazer parte da diretoria, demonstrar seus trabalhos, suas ideias, suas oportunidades, né, e fazer parte da diretoria. Então tem o primeiro secretário, o segundo secretário, o presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, os cargos, né, do conselho fiscal, uma coisa e outra, né, todo que vai ser feita a participação de acordo com a capacidade, o dom, a disponibilidade de cada um, né. Então isso como se fosse num Rotary ou numa entidade de classe, né, que ele se ingressa e vai galgar os cargos de acordo com a disponibilidade dele, né, o que ele está disposto a desempenhar, né. Mas normalmente é eleito entre os associados, né. Existe uma eleição, uma participação da diretoria. Mas, Scarcelli, quanto tempo o presidente fica, o provedor? Quanto tempo ele fica? O mandato da diretoria ele é de 2 anos, então é bianual, né? Então tem a participação, ele vai fazer uma gestão de 1 ano, vai fazer a de 2º ano, né? Podendo ser reeleito para um novo biênio, né? E depois necessariamente é necessária a participação, a mudança, né, da cabeça. Aí vai depender do desempenho, da disponibilidade, né, da situação que cada membro da diretoria tenha a desenvolver ou colaborar com uma entidade dessa, né. Mas normalmente o mandato é de 2 anos, com reeleição para mais 2 anos, né, e depois aí é necessário trocar os cargos pelo menos, né. Entendi. Então são 2 anos, se for reeleito fica mais 2 anos, mas aí depois não tem jeito mais. Aí ele é obrigado à substituição, a troca dos cargos. Perfeito, esclarecido. Outra pergunta que eu vou fazer para você. É uma pergunta boba, mas eu tenho que fazer. Qual é a responsabilidade do presidente da Santa Casa? Olha, a responsabilidade do presidente, tesoureiro, né? Ele está em fazer os pagamentos para os médicos, os empregados, buscar recursos, né? Que essa é a dificuldade, uma situação muito delicada, né? Que o SUS, como disse, a criação da Santa Casa foi em 1960, em 88, com a promulgação da Constituição, sim, foi criado o SUS. Então o artigo 5º, e acho que o 195, se eu não me engano, trata da regulamentação do SUS, e depois a Lei 8080 de 90, que regulamenta também. E tem um decreto, acho que se não me engano, 142 também, que fala também, estabelece algumas regras do SUS. Isso passou para a municipalidade. Quer dizer, a responsabilidade de prover essas entidades passou a ser do município. Tem um repasse do SUS, né, que é um valor que até de 80 para cá não houve reajustes. Puxa, então, de 80 para cá não houve reajuste? Não tem praticamente reajuste. Hoje nós temos um reembolso de medicações que são centavos, né? Alguns medicamentos, luvas, enfim, o que é usado às vezes no atendimento médico, né? Então são questões de valores muito baixos, né? E a Santa Casa, especificamente de Álvares Machado, né, ela tem 18 leitos, então é um hospital de pequeno porte. Para ela ser
vista com os olhos dos nossos políticos, dos nossos deputados, né, para repasse de verbas, uma situação assim, eles atendem aquelas entidades que têm 40 leitos para cima, de médio porte. Então nós precisamos, né, para se manter uma entidade dessa, Casa de Carnes Tradição, qualidade e preço bom, o melhor em carnes, para Álvares Machado e região. Entregamos em domicílio. Telefone 99770-3506. Fale com a Adriana e com a Adilson e com toda a sua equipe. Da Santa Casa no município, é importante a gente aumentar os leitos. Não é para crescer os olhos de coisas, mas é para atender a população. E há a necessidade, né? E há a possibilidade desse crescimento, né? Então vem verbas melhores do SUS, né? E alguns repasses também através do município, né? Para poder atender essas demandas. Então existe, Scarcelo, deixa eu ver se eu consigo entender. Então existe o mínimo dos olhos deles lá em cima? Isso, infelizmente, né? Olha que coisa, hein, rapaz? Nós temos essa situação que é difícil de falar. Se tem uma cidade menor porte que Machado até, né? A dificuldade é maior? É maior ainda. Então é o caso, por exemplo, de Alfredo Marconi Santos Expedito, que nós somos referência. Né? Então, por exemplo, o Presidente Prudente tem as UPAs, né? Certo. A unidade de pronto atendimento. E acho que em 2017, até 2017, o HR, né? O Hospital Regional, o usuário, né? Que seria o paciente, o cidadão, né? Ele chama na saúde de usuário, né? Ele tinha portas abertas para o HR, para uma consulta médica, uma gripe, uma dengue, um acidente leve, alguma coisa assim. Ele tinha essas portas abertas, mas a demanda era tanta que eles mudaram a legislação. Então criaram as UPAs, né? Unidade de pronto atendimento. E nos municípios onde não tem, que é o caso de Machado, não foi criada a UPA, também teria que ter uma necessidade, uma estrutura, tanto física como também administrativa, né, de pessoas, né, atendimento 24 horas, né. Então ficou Machado com essa referência que é a Santa Casa, para atender a Alfredo Marconi e Santos Expedito, né. Aí envolve uma questão às vezes política, uma coisa e outra, que às vezes eles conseguem ser atendidos de uma forma irregular nas UPAs em Prudente ou vão para um outro centro. Mas a referência deles é a Santa Casa de Machado. Você falou da UPA de Prudente, Machado, Álvares Machado, é a Santa Casa. Eu quero que você explique isso para as pessoas entenderem. Aí tem o AESF, é isso? É Estratégia da Saúde e da Família. Isso. E existe o UBS. Isso. E a Santa Casa. Então, na verdade, Álvares Machado tem esses 3 pontos de atendimento. É isso? Pelo que dá a entender, você vai falando a língua do povo. Certo. Certo? Então vamos lá. Então a pessoa para ir nesses pontos aqui, o AESF e o UBS. Quem vai lá é a pessoa que vai medir uma pressão. É isso ou não? Isso, é as coisas corriqueiras. Para deixar a Santa Casa para a coisa mais importante. Urgência e emergência. Exatamente. Então, explica para o pessoal, por favor, Scarcelo, sobre isso. Por exemplo, as cidades, né? Todas elas, né, estão estruturadas, né, nesse sentido. Os bairros, eles terem um acompanhamento da saúde da comunidade, através dos seus agentes comunitários de saúde, eles vão visitar as famílias em loco, né, ver o tipo de alimentação, orientar, medir pressão, fazer um preventivo da questão da saúde, né? Questão do peso, diabetes, pressão arterial, e enfim, ou as outras atividades que eles vão ter ali, né? E é necessário, por exemplo, em cada bairro praticamente tem essa ESF. Então, se a pessoa é atendida lá no bairro Nossa Senhora da Paz, ela vai ser atendida naquela ESF. Se ela necessitar de uma consulta, de uma coisa mais especializada, de um acompanhamento mais assim duradouro, que ela vem crônico, né, que seria, sim. Então ela vai ser agendada para uma UBS. Aí a UBS, ela vai atender de acordo com a escala dela, dos médicos, de acordo com a categoria, né, a classificação do médico, né, e do mal que acomete essa pessoa, né. Se a UBS ela tiver nas condições de atender, dentro de um agendamento, ela vai fazer esse atendimento. Se ela não tiver condições, aí ela vai encaminhar, através do CROSS, né, que é uma situação que o governo criou, de direcionar para um centro de referência, que seria através do Hospital Regional, Santa Casa, tipo algumas mamografias, algumas outras especialidades, podendo ser uma referência nossa também, que é Presidente Venceslau, Rancharia, Dracena, né? Então, Martinópolis também.
Então, as pessoas vão ser direcionadas para esses locais, para um atendimento especializado. Então, é importante, quando tiver esse agendamento, as pessoas comparecerem. Nós temos casos que a gente acompanha pelo Conselho Municipal de Saúde, de uma abstinência, de faltas, né, das pessoas de 26%, quase chegando a 30%, de não irem a essas consultas. Então, pera um pouquinho. Então, a pessoa vai lá no UBS, Isso. um exemplo, né? Vamos ver se é isso, eu entendi. Aí chega lá, precisa de uma coisa mais séria e marca um médico, é isso? Isso, aí marca um médico. Um médico para ela ir ver o caso dela. Isso. Aí ela fica agendada. Quer dizer, você não agenda mais ninguém naquele dia, especificamente naquele horário. Naquele horário. Aí 30% de pessoas não estão indo. Ô, gente. Então é essa consciência cidadã Gente. que a gente recorre, sensibiliza, pede, né? Gente, você tem que cuidar da sua saúde. Além de você não ir, você está se prejudicando e você está prejudicando o outro que poderia ter marcado, não é verdade? Justamente. Né? Que poderia estar lá. Você tá prejudicando duas pessoas ao mesmo tempo. 30% ela virou no mínimo 60%. Não é? Se for Não é? as consultas que você deixou de atender uma pessoa, de agendar, e aquele Você agendado deixou de ir porque você estava no lugar dele. Então a demora é maior, e aí, às vezes essa pessoa vai ter que ir para o final da fila, ou vai querer reagendar essa consulta, né? E aí, Scarcella, existe aquela história assim, mas o SUS aqui é complicado, porque a gente agenda e demora para marcar, aí essas pessoas que às vezes têm aquela necessidade de ir, não vai porque o outro está agendado, ele fica agendado lá para frente e fica sofrendo, às vezes com uma doença que poderia já ter resolvido antes. Não é isso, Scarcella? Justamente. Então há necessidade das pessoas comparecerem às suas consultas, né? Conscientizar. Né? Conscientizar. Que infelizmente é o sistema. Agora, se o sistema não atende às nossas necessidades, no caso de Machado ou de outras cidades, né? O que a gente tem que fazer? Procurar vereadores, né? Ou executivo, legislativo no nosso município, para eles fazerem contatos com os deputados, para ver se eles conseguem mudar a legislação. Mas infelizmente vem de cima para baixo. Exatamente. Né? Então você tem que seguir normas. O famoso método de goela abaixo. A população vai aceitando. Então, para isso também é importante a participação dos conselhos municipais de saúde, onde, né, de cada 4 anos existe uma conferência, né, de saúde, e é levantado as demandas dos municípios. E essas demandas vão para a esfera estadual e nacional. Então é importante também essa participação da comunidade, dos setores mais importantes, né, para fazer as reivindicações. Então esse ano nós tivemos, né, a 8ª conferência, 16ª conferência municipal, que faz parte. Aí vai um pessoal para Bauru, de Bauru depois teve uma outra regional, aí vai para conferência estadual, e essas reivindicações vão até a esfera nacional. Então foram eleitos, né, pessoas, né, que a gente chama de delegados, né, para fazer essa representação junto à saúde. Então é importante a participação. Escritório Contalex, assessoria contábil. Você está precisando de uma assessoria? Fale com o Dirceu Lustre, 3273-1524. Escritório Contalex, em Álvares Machado. Né, nos Conselhos Municipais de Saúde. Aqui em Álvares Machado, acontecem as reuniões do Conselho Municipal de Saúde, às vezes itinerante ou no DECEL. Né? Então é feito às vezes nas ESFs, né, onde a gente ouve, né, usuários, os agentes comunitários, né, e enfim, debatido as reclamações, que tem um livro de reclamações do município, e analisado aquelas reclamações, se são pertinentes ou não, né? E importante ressaltar que o município, o maior gasto, né, é com pessoal. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma qualidade boa de atendimento, né, nas repartições, nas entidades onde nós vamos, porque o nosso dinheiro público está ali, indo para aquelas pessoas. Então tem que ter esse comprometimento, né, com essa cidadania, com esse retorno do imposto que nós pagamos, que é para isso que tem a saúde, que é a questão do governo, né? A gente tem aquela questão, falando mais nome, educação, saúde, né, segurança pública, coisa e tal, são os retornos que o governo, né, através do governo federal, estadual, municipal, tem que retornar para a população. Né? Olha, o repasse dos desde 80 e 82, falou? 88, né? 88 por aí. Rapaz, e os nossos impostos só subindo? Está subindo, os impostos sobem. Cadê o dinheiro? Isso é política, né? Vamos lá. Se a gente for... Olha, é complicado, hein? Não é fácil você administrar uma santa... Tudo é difícil de administrar, mas você administrar uma santa casa, então, gente...
Falando em administrar uma Santa Casa, uma perguntinha simples que todo mundo quer saber. Essa aí, todo mundo vai fazer assim. Qual é a remuneração salarial de um provedor da Santa Casa? Olha, a remuneração... Eu já vi coisa grande aí, já vi coisa grande, hein? Eu quero que você esclareça, por favor. São pessoas desavisadas, né? Na verdade, a remuneração, ela, em questões monetárias, financeiras, é zero. É o inverso, né? Um provedor, os pessoal da diretoria da Santa Casa, eles fazem a doação, fazem a sua colaboração, têm os seus gastos com combustível, com o seu tempo, né? Então, quer dizer, investe dinheiro. É o contrário, né? A remuneração é zero. Tem a satisfação de poder estar contribuindo com a sua comunidade, o seu bem-estar. O ser humano, ele é bom, ele tem na sua índole, no seu fundo, né, aquele senso de gratidão, de reconhecimento, de doação, de poder ajudar, né? Você vê, às vezes, você vê certas situações, às vezes até algumas pegadinhas, né, que em alguns programas de televisão. A população é boa, ela corresponde. Quando você vê algumas catástrofes, né, estão ali o pessoal ajudando, colaborando, fazendo doação, né, seja ela financeira, seja ela de tempo, de doação física, né, as pessoas estão ali para colaborar. Tem alguns, por sorte, que não são muitos, né, no caso de um acidente, num caminhão de carga, pessoas que estão ali, saqueiam, fazem uma devassa, né. Mas tem aquelas pessoas que se destacam, né, que é a maior parte, graças a Deus, né? É assim como a natureza. Por mais que o homem judie da natureza, ela consegue se recuperar, se restabelecer, renascer e viver, né? E assim somos nós, constantemente, no nosso dia a dia, né? É a resiliência humana, né, que fala, né, da capacidade de superar as dificuldades, né, que a vida nos apresenta. Então isso é muito importante, a gente desenvolver esse sentimento, essa força, essa fé, essa esperança de um mundo melhor, né? Então, quer dizer, na Santa Casa, ou como outros órgãos, nós temos aqui a Associação do Asilo, a Casa de Passagem, nós temos aquela outra lá do Bem-Care, aquela do Bom Jesus, Bom Jesus, né? Isso. Então, nós temos várias situações que são colaboradores, né, que graças a esse espírito empreendedor, né, como foram aqueles pioneiros do ano de 60 no município de Alves Machado, que criaram a Santa Casa, né, de dar assistência ao pobre, pensando, né, nessas pessoas necessitadas, fazendo algo de verdade, né, não fazendo alguma coisa político, né, mas de colaboração, de altruísmo, né, de doação realmente, né. Então isso é muito importante. Então a nossa remuneração, todos os diretores, a gente agradece aqueles do passado, né, todos aqueles que colaboram atualmente na administração, é esse espírito, né? Essa doação, essa vontade de ver um mundo melhor, mais feliz, né? Então, à medida que você tem uma comunidade que seja sadia, é dispensável a violência, né? Eu acho que você tem a colaboração, você tem, né, a participação, a ajuda, a partilha, né? Então isso é importante. Não há necessidade da violência, né, dentro da comunidade. Você adquiriu para sobrevivência ou para pegar um tênis, um celular do outro, uma coisa de outra, cada um de acordo com a sua capacidade, de acordo com os seus méritos, com as suas conquistas, né? Você acaba conseguindo, né? Então isso é importante, é gratificante isso. Isso que é importante a gente ressaltar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Outra. Você falou de doação humana, que isso é a coisa mais importante que tem, né? Agora existem as outras partes de doações. Vou dar um exemplo de bingos, por exemplo. Isso é uma opinião minha. Existem muitos bingos, por exemplo, em cidades, aqui em Alves Machado o bingo é proibido, né? As pessoas ainda, tem gente que faz e tal, mas é proibido. Eu não conheço bem da lei, por isso eu não quero falar muito. Não sei se você tem conhecimento disso. Mas em Presidente Prudente mesmo também é proibido, mas as pessoas fazem o bingo constantemente, né? Então eu acho que existe uma lei, é bom até a gente buscar informação para falar sobre isso. E além disso, às vezes você não pode fazer um bingo aqui para você ancorar, é dinheiro para Santa Casa. Mas existe bingos entrando dentro da cidade e como é que faz? Como é que faz? Às vezes a população está ajudando um outro lugar, tudo bem, vamos ajudar. Mas às vezes a pessoa está tirando dinheiro da sua cidade, está ajudando em outro lugar e está deixando de ajudar a sua cidade. É mais ou menos isso, Garcia, que você enxerga. Se você não quiser responder também, não precisa responder.
Eu acho assim, o governo, quando ele cria uma situação, uma aposta, um jogo, alguma situação, precisa de uma autorização do governo. Essa autorização, lógico, ela vai reverter em recursos, em uma parcela, né? Se você joga numa loteria, um bolão, nas casas lotéricas. Sim, sim. É um O jogo. governo tem uma arrecadação, Sim. e uma parcela para ele, né? Sim. Dentro dessa parcela, eu falo isso que eu trabalhei na Caixa, então a gente acompanhava isso, você tem alguns repasses. Então vai recurso para o FIES, vai recurso para não sei aonde, para o esporte, para a saúde, né? Então são destinados alguns recursos. E aquele prêmio é um prêmio, vamos supor, assim, bem pequeno em relação ao montante arrecadado, né? Se falaram agora recentemente em 200 milhões, né? Que acho que foi esse tempo atrás, né? Isso. Imagina o tanto que foi arrecadado, né? E desses 200 milhões, né? Acho que tem um imposto também que também foi recolhido pela Receita Federal. Que ainda vai para uma outra parte do governo, né? Então o governo ele quer também ter a sua participação. Agora as entidades nossas, elas não têm recebido os repasses suficientes, né, para sobreviver. Como nós falamos, as tabelas do SUS elas não são reajustadas. Então, 2 pesos, 2 medidas. A tabela do imposto de renda do cidadão, do trabalhador, ela não é reajustada. Mas outros impostos, outras arrecadações, elas são reajustadas, né? Se você deve para o Estado, né, você sabe como que eles se cobram. E se você recolheu a mais algum imposto, para você pegar essa restituição, essa situação, é um processo burocrático que... Eu tô com uma restituição que está saindo agora, depois de 5 anos. Ai, tá vendo? É uma realidade, tá vendo? Tá bem próximo aqui da gente, né? Não é uma fantasia de grandes centros. É uma realidade nossa, né? De todo mundo, né? Então, acho que ter um bingo para uma entidade, né? No caso das entidades de saúde, um asilo para cuidar de idosos, uma coisa e outra, eu acho que poderia ser... ter umas exceções, né, de arrecadar. Por quê? Eu não sei se vou ter oportunidade de falar, mas nós temos uma gratidão imensa com a comunidade de Machado, doadores, né, de pessoas que fazem suas doações, né, sejam de ordem financeira, sejam de ordem de material, né, que a Santa Casa necessita, né, e assim como eu vejo que o asilo, outras entidades, o Medicare, também tem suas doações. E nós temos, né, a gente é subsidiado pela prefeitura, são verbos municipais. E às vezes essas contas não se fecham, mas nós temos a legislação para cumprir, né? A prefeitura tem o Tribunal de Contas para fiscalizá-la, né? Onde está indo as suas verbas, né? E a Santa Casa também tem que prestar conta para a prefeitura, né? Através do Tribunal de Contas também, ela vai ser auditada de se os recursos foram destinados corretamente, pagamento do folha de empregados, de médicos, de impostos, de medicação, né? Então esse dinheiro ela tem que ter uma destinação também e ela é auditada mensalmente, você tem que fazer a prestação de conta do recurso recebido. Perfeito. E falta às vezes é que ela sempre briga, né? Que nós vimos aí as famosas TACs, né? Termos de ajuste de conduta de prefeitura e provedor de Santa Casa, uma coisa e outra, né? Então atenção você mulher que está pensando em adquirir uma joia, fale com a Jaque. Joias em pratas italianas, joias clássicas, joias especiais. Pensou em joias? Fale com a Jaque. E com a Jaque também você encontra toda a linha da Natura. Você pensou em joias clássicas, em pratas e pensou em Natura? Fale com a Jaqueline no telefone 99613-6141. Fale com a Jaque, 99613-6141. A gente precisa fechar essas contas. Então, a Santa Casa, às vezes, ela tem que fazer uma demissão. Ela precisa de fazer o acerto de conta. É um passivo trabalho. Ser empresário, você sabe disso. Que o empregado, ele não é só aquele salário que você paga. É os impostos que você recolhe, o passivo que esse empregado gera perante a sua empresa. Lógico. Né? E às vezes o empregado recebe menos do que a gente paga de imposto. Por que você não contrata mais? Porque não dá para pagar, porque é do imposto. Isso, não é verdade? Justamente. E da Santa Casa não dá, porque o imposto é muito alto. Justamente. Né? Da mesma maneira que é lá, é aqui, em qualquer lugar, em qualquer empresa. A Santa Casa é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa que tem que ser vista com carinho, porque ela é um canal, né? É um caminho para uma reversão de uma arrecadação que existe da comunidade no total, né? Então ela tem que ter o quê? A prestação de serviço. No caso, né, as Santa Casas, nas pequenas cidades, né,
e o que eu estava falando nos grandes centros tem as UPAs, Sim. ela é para atender urgência e emergência, 24 horas. Né? As UBS, que é o postão, né? Eles fecham mais cedo. Eles começam, né, em determinado horário, né? Tem um horário de expediente à tarde que é fechado, né? Então eles não têm o atendimento. Né? E nós temos umas situações, né, que é os atendimentos, e agora principalmente, né, nesse verão, essas situações, por causa da dengue. Não sei se nós vamos falar sobre isso. Vamos entrar nela agora. Mas é uma situação alarmante, que aí eu volto a falar para você, Elcio. É aquela situação da conscientização. Se eu limpar o meu quintal, se eu fizer a minha parte, eu evito que aquele mosquito me pique e pique meu vizinho. Exato. Tem situações que eu tenho que cuidar daqui, do município onde eu vou visitar. Se eu trabalho em Prudente tem casos alarmantes. Se eu vou para um outro município, Mas é a cada passeio ou a trabalho, É. e lá ele não cuida, eu trago essa bactéria, essa infecção, né, para cá, que eu possa estar espalhando essa questão da dengue, né, da contaminação. Né. Então é muito importante essa conscientização da população. A gente não esperar só dos políticos, não. Né. As coisas não... Não, isso daí já é conscientização nossa. Né? Isso. Então, só pra gente fechar sobre o bingo. Assim, então do bingo eu acho assim, importante realmente a gente pudesse ter uma abertura, você fazer um bingo para arrecadar, Isso. né, para as entidades. Fica uma deixa aqui pros nossos deputados, amigos. Isso. Não é verdade? Parabéns, né? Poxa, né? Leva, gente. Pô, meu amigo Ed Thomas, meu amigo Mauro Bragato, enfim, todos os deputados que nós temos. Gente, faça essa lei. O Scarcelli falou tudo o que precisa. Vai ser bom para todo mundo. Só fazer essa lei e acabou. Não é verdade? Justamente. Faz declara que bingo para as pessoas da casa, enfim, toda que é uma entidade sem fins lucrativos. sem fins lucrativos, pode fazer um bingo. Gente, o dinheiro fica na sua cidade, não fica rodando e gente fazendo vista grossa para isso. Não é mais ou menos por aí, Scarcelli? Então fica a dica aí para os nossos amigos deputados, né? Não é verdade? Ótimo, parabéns. Agora vamos lá, Scarcelli. E o rapaz do céu, é bom demais conversar com você, moço. Vamos falar agora de um caso muito sério. Você já começou a falar sobre a dengue. Você falou de Prudente, a proporção da cidade de Prudente tomou uma proporção muito grande de dengue, porque a questão das pessoas ainda não... Só acontece com o vizinho. Isso. Nunca vai acontecer comigo. Não é verdade? Fala os números para nós de Álvares Machado hoje, Scarcelli. Olha, hoje nós temos casos confirmados em Álvares Machado, em torno de 159. Segundo resultados, ainda conversei hoje com o secretário de Saúde. Então, hoje isso. Hoje. Tá. E tem 258 casos que foram para exame. Né? Olha que vai depender, né, dos resultados ainda para vir. Então pode ser maior esses casos. Né? Então é uma situação alarmante. E no início do ano nós tínhamos uma demanda, uma necessidade, e essas internações na Santa Casa, então vai soro, já vai medicação, hidratação, né? Então é um acompanhamento, né, das pessoas. E a gente não faz o diagnóstico, né, quer dizer, os profissionais é que fazem, nós nessa parte não gerenciamos, não temos gestão, né? Sim. Nossa parte é mais financeira, administrativa, né? Mas os profissionais, eles não vão só pelos sintomas, eles vão também pelos exames que é feito, então demora às vezes o resultado para detectar, né, se é confirmar se é dengue ou se não é, né? Enquanto esse período, né, aí tem uma certa observação com relação às medicações que pode tomar ou não pode tomar. Então isso é importante também a população ter essa consciência que os médicos não têm os resultados na hora. Eles têm uma demanda, tem um período de demora para diagnosticar, ver se foi dengue ou não. E às vezes as pessoas querem aquele imediatismo, né? Então não existe, no caso dessas doenças, esse imediatismo, essa coisa pronta, né? Por quê? Depende de fazer a coleta do material, mandar para exame e esperar esses retornos, né? Então nós tivemos uma crescente, e nós tínhamos aqui particularmente Machado, Pinheiro e Panorama. Eram os maiores casos. Hoje nós estamos vendo situações no centro. No centro, né? Os bairros já de Machado também essas demandas. Então isso daí a gente pede à população que tenha essa conscientização. Agora pelos agentes, né, vigilância sanitária que passa fazendo, ou agente comunitário,
não vê focos, não detecta focos do mosquito. Então pode ser que esteja vindo de outras cidades, porque Machado também tem uma grande parte da população que trabalha fora. Então convive em outros meios, por exemplo. Principalmente Prudente. Isso, então pode ser picado lá e trazer essa situação para o município, né? Então isso é importante, né? A consciência, a cidadania, na limpeza, na higienização, naqueles cuidados todos recomendados no combate à dengue. Uma outra situação que também é muito falada, e até nós necessitamos de uma legislação, né? Os carros abandonados, né? Vixe, pneus, né? Nos municípios, aí na cidade. Aí fica abandonado, chove, né? Aí envolve uma questão de do CONSEG, né? Que é segurança, que podem ser pontos ou situações de drogas, né? De utilização, uma coisa e outra, de dengue, enfim, só causando mal, né? Para a comunidade, né? Então a necessidade também de uma legislação, de uma conscientização dessas pessoas que incorrem nessa situação, né? A solução tem que ver de acordo com cada dono, proprietário, né? Cada cidadão daquele objeto, daquele carro, daquela, enfim, daquela coisa que esteja no quintal acumulando, né? Resíduos e proporcionando, né? A proliferação desses mosquitos. Você sabe o que eu estou lembrando? Eu vou lembrar coisa de 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Eu era molecão. Como é que chamava aquela empresa que saía passando veneno? Ah, isso daí é a Sucem. A Aedes aegypti. Eu lembro quando aquele estourou, a Aedes, para um mosquitinho desse, olha rapaz, e o povo, a Sucem passava veneno, ele fazia aquele, né? E parece que parou e depois voltou de novo, e ele voltou porque as pessoas não têm conscientização. Isso daí você falando, até hoje eu estive conversando também com o secretário, e a questão de disponibilização do veneno. Nós estamos tendo cortes até nessa situação do governo do estado, do governo federal, né? Então, é uma situação, realidade, né? Vamos dizer, nós temos a epidemia, o calor, o consumo de água, a situação, a população, e temos também situações de corte de verbas, que não vem, né? Então, por exemplo, a detetização, a pulverização, né? O combate, ele também fica a desejar. Então, se você não tiver a colaboração da comunidade e se não tiver o recurso, a situação, vai sobrar o quê? O cidadão doente. Porque Dispan Alimentos é a maior e mais completa loja de artigos para a festa de Presidente Prudente e região, com 2 lojas para melhor atendê-los na Avenida Manuel Goulart, no número 185 e no número 1038. Contato com a equipe do Emerson Biscola, 3223-8267, 3221-7305. Dispan Alimentos. Pernilongo, a Aedes, ele vai proliferar, ele vai sobreviver às coisas. E ele prolifera, gente, e ele vai ter a necessidade da alimentação dele, ele vai fazer o papel dele, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente que é velho, a gente gosta das coisas velhas, mas as coisas velhas são coisas sábias. A gente falou da Sucem, né, dos venenos lá no começo, que a gente lembrou disso. E antigamente também, eu não sei se você concorda comigo, eu sou meio... Você é muito inteligente, eu sou... tá bom. Eu sou um bichinho pequenininho. Você criava a galinha, você tinha um sapo, enfim, você tinha os bichos que um comia o outro. Hoje não pode, porque hoje é proibido. Até isso ajudava para não ter os bichos. Não é por aí, Scarcelli? A natureza, né, como eu falo, ela é forte, ela é sábia, né? Tem a cadeia alimentar, que é um processo, né, de sobrevivência. Então, um sapo vai ir lá comer os ninos, ou as situações, a larva, né? Algumas plantas que combatem ou não deixam proliferar, né? Outros que espantam o mosquito, né? E com a modernização, nós estamos perdendo algumas situações dessa. Hoje nós temos uma epidemia, né? Que às vezes a coisa é o escorpião. Exato. Né? Então a própria galinha, né? Um predador natural, coisa e tal. Às vezes nos centros urbanos não pode criar galinha, aí prolifera o escorpião, aí prolifera o mosquito da Aedes aegypti, o pernilongo. Então é uma situação que a gente tem que ter um bom senso, porque as leis existem, né, na questão da sanitária, da vigilância sanitária. Você proíbe de criar um porco, às vezes uma galinha no centro urbano.
Mas contra a natureza você não tem lei, eles não vão deixar de proliferar, de procriar, né, de picar o ser humano, uma coisa e outra. Então, nós temos que ter esse bom senso, esse equilíbrio. Hoje, para você ter ideias, tem condomínios fechados que estão incentivando a criação da galinha de Angola para combater, né, a proliferação do escorpião. Né? E olha que os condomínios fechados são sempre bem limpinhos, graminhas aparadas, sem entulhos, uma coisa e outra. Você imagina numa cidade que você tem uma diversidade maior, né? Então é uma situação que, mais uma vez, né, o meio ambiente ou a participação disso daí é muito importante, né? A comunidade está participando, colaborando com nossos gestores, né? Seja legislativos e executivos, né? Com a nossa realidade, né? Que é muito difícil. Só através de legislação de papel, né? Decreto não funciona, não cria regras para a natureza. Né? Pra gente encerrar a parte do dengue, pra cansar mesmo, é pra cansar. Pra ver se vai batendo no ouvido, vai batendo no ouvido, para as pessoas ver se conscientizam. Qual é a conscientização das pessoas para evitar a dengue? Esse é um trabalho, né, de higienização. Né? Então você vai desde o ralo do banheiro, né, que não deixar acúmulo de águas, um vaso de flor no cemitério, uma planta no seu quintal, um vasilhame, né, no quintal, uma garrafa, né, que ela esteja ali, então você colocar areia. Então a gente conhece a receita. Nós temos aí, acho que decorte, salteado, se for enumerar todas elas, né, e todas as possibilidades de procriação, né, do mosquito, é grande. Agora precisa do quê? Ter ação. Então é igual a oração, né, você fazer, você orar, você pedir, mas você ter uma ação, você trabalhar também em prol daquele objetivo que você quer alcançar. Então é necessário a participação efetiva. Né? Então não jogar o lixo nas estradas, jogar o lixo adequadamente para que possa ser recolhido, né? Ir para um aterro sanitário, ter a participação dos municípios, que hoje se a gente for um outro caminho, é um outro capítulo, né? Na questão do lixo urbano, né? A destinação deles, os aterros sanitários, uma situação muito complexa, né? Que precisam uma atenção especial e hoje com um acúmulo, né, de materiais recicláveis, né? Então seja uma garrafa PET, seja uma garrafinha d'água, seja uma latinha de cerveja, de refrigerante, né? Tem que ter uma destinação específica, né? Então ela tem que ter uns cuidados, né, com o aterro sanitário. E hoje é uma demanda, né, nos municípios muito grande dessa necessidade. Então, além da conscientização do munícipe, né, do cidadão, a gente tem que pensar também e cobrar dos municípios, né, uma destinação desse lixo. Né? E em Machado, principalmente, nós temos muito loteamento. Né? E esses loteamentos estão, às vezes, a desejar nessa infraestrutura. Né? Seja na forma de legislação, seja na forma de atuação, da sua arrecadação, de saneamento básico, né? Que envolve, como eu falei, um capítulo à parte, que tem que ter uma atenção especial. É uma necessidade. É isso aí. Vamos partir agora para um outro assunto que a Santa Casa trabalha muito, que é a saúde mental. Isso, O que você pode falar para nós, para o pessoal ficar sabendo mais concreto sobre isso? Nós tivemos, assim, dos municípios em geral, né? Nós tivemos um fechamento de unidades que tratavam os doentes mentais. Né? Então, o Presidente Prudente, nós tivemos algumas entidades ali, São João, acho que o Allan Kardec, né? E esse pessoal, a promessa do governo, nossos governantes, era o quê? A criação do CAPS, né? Centro de Atendimento, né? Saúde Mental. Então, essa criação, às vezes, não vem o quê? Com recurso financeiro. E seria uma necessidade para a pessoa passar o seu dia ali, retornar na sua casa, né? Ter o seu familiar, né, como base, né, de família, de conduta, de atenção, de carinho. Quando a gente fala em escola, quando a gente fala em uma educação, né, a cidadania, vir de casa, né? Então será que nós vamos ter que ensinar isso nas escolas? Porque ali está para ensinar algumas coisas técnicas, né? E um paciente desse daí, ele precisa do cuidado familiar. Agora o familiar também, ele tem que prover recursos, tem que trabalhar, às vezes não dá para ter atenção. Mas a promessa do governo era ter os centros, né, os CAPs da vida, né, para atender essas pessoas. Inclusive Machado está com uma demanda nesse sentido, né,
E há a necessidade da criação do CAPES, né, em Machado. Então é uma necessidade que precisa, já passou da hora, né, já foi falado já que seria criado esse CAPES e até agora não foi criado. Então nós precisamos de ter essa atenção, porque hoje em dia é crescente o número de pessoas com problemas, né, mentais, né, problemas de depressão, uma coisa e outra, enfim, há uma necessidade muito grande de atender essa parte da população nesse sentido. Então é urgente essa situação. É um caso urgentíssimo. Isso. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje as coisas são tudo feito à base de projetos, né? Para levantar fundos junto aos governos. A Santa Casa tem procurado estar nessa área? Ou não pode? Como que funciona isso? Essa é uma situação de parceria, né? Então, até para a gente entender os recursos da Santa Casa, eles são provenientes do SUS, né? Que é uma verba mensal que vem do SUS, e tem uma parcela que vem da contribuição do município, né? Que é um recurso que a gente tem umas reuniões, né, com o executivo, apresenta as necessidades, né, da Santa Casa, né, no caso aqui específico, né, para administrar, para tocar. Mas as necessidades do município também são escassas. Questão de imposto, arrecadação, né, as empresas, né, caindo, né, o que a gente chama de crise, né? Então diminui-se a arrecadação do município. Existe na inadimplência, no IPTU, que são recursos, existe. Então falta esses recursos, que a prefeitura também é uma empresa. Exatamente. Então ela tem seus encargos trabalhistas, ela tem suas despesas, né, com o pessoal, uma coisa e outra, e com as obras públicas, e ela depende de quê? De algumas verbas carimbadas que vêm para a construção disso, para fazer uma obra aqui, acolá, né, destinada à saúde, outra verba carimbada para a educação, né, e assim, dentro da saúde, ela tem esse repasse, que ela repassa para nós, para o asilo, para o BMCare, né, então ela tem esse compromisso. E às vezes ela não consegue atender na sua totalidade da demanda da entidade. Então falta recursos. Então existe, ou há necessidade de parcerias com o Legislativo, Executivo, porque eles têm contato com os deputados, né, deputados estaduais, deputados federais. E graças a Deus nós tivemos, acho que em 2017, nós tivemos uma participação que foi uma reforma da Santa Casa, que veio um dinheiro de um deputado, e nós trocamos o telhado, os pisos, os azulejos, uma reforma do banheiro, né? Fica um convite aqui para a população, para as entidades, para aquelas pessoas que têm interesse em ajudar a Santa Casa, de ver as obras físicas também que tem. E tem uma ala que está em construção ali há muito tempo, mas não conseguimos ainda o recurso, né? Churrascaria Guaíba, a melhor churrascaria de Prudente e região, com buffet variado, grande variedade de saladas e carnes, e agora com salão em anexo, para realizar seu evento, seu aniversário, casamento ou formatura, e com ótimo atendimento e bom custo-benefício. Churrascaria Guaíba, fale com o Ivan, 99741 4031, 99741 4031, Churrascaria Guaíba. De um deputado para finalizar essa obra, né? Então nós temos algumas contas, alguns valores atrasados, né, parcelados, que a gente está pagando. Então nós temos a necessidade de administrar. E isso agora é urgente, a gente aumentar esses leitos. Então a gente precisa da participação de gestão junto aos deputados para vir essas verbas, para a gente poder concluir essas obras, né? Então, na Santa Casa de Presidente Prudente, se você for lá fazer uma visita, tem lá um quarto doado pela empresa tal, doado pelo senhor tal, né? Então, adote um quarto, né? Então a gente faz um convite para a população, para os empresários machadenses ou de outros municípios também, que possa fazer essa colaboração, que vai ser de grande valia para a comunidade, né? E poder, às vezes, sei lá, fazer essa doação, fazer um projeto de doação, abatimento do imposto de renda. Existe isso. Ou nos resultados, jogar no balancete, no balanço lá, né? De fazer uma compensação, né? Então a gente faz esse convite para ver com carinho. Outra forma, Elcio, também, até esse dia eu estava conversando com o Gilson, né, irmão do nosso amigo Gilmar, que é exemplo do GEPAC em Presidente Prudente.
de fazer uma doação do seu imposto a pagar, imposto de renda, na sua declaração, que se você fizer essa doação até dezembro, você pode doar 6% do imposto devido seu para uma entidade. Olha que legal. Então nós estamos com esse projeto amadurecendo de criar esse tipo de GEPAC em Machado para as entidades, né? E até abril, que é a época do imposto de renda, declaração, você doar até 3% desse imposto. Então como que funcionaria isso? Você vai fazer a doação para a entidade de sua escolha, né? Aqui no caso vou puxar a sardinha para minha brasa, doa para a Santa Casa, né? Aí faz aquela doação de 6 ou 3% conforme a época e abate aquilo no imposto de renda, leva como um recibo médico, um recibo escolar, com outro recibo qualquer, você vai fazer o abatimento. Então, em vez de você doar para a Receita Federal, para o leão, e o governo distribuir essa verba, você mesmo vai estar canalizando. Então, se o município, os cidadãos, aquela população, né, que possa ter essa capacidade de doação, ele vai ter que pagar mesmo, de uma forma ou de outra. Então ele faz a doação para a entidade e abate. Mandar para o governo, manda para a entidade. Então a gente tem participado, né, em busca de verbas de deputados. Nós fomos agora, protocolamos, né, recentemente para doação, aquisição de raio-x e ultrassom. Né? Então a gente está em andamento com a mão de alguns deputados aí que a gente está solicitando essa doação de coisa. E umas verbas complementares para ver se a gente consegue também terminar aquelas aulas novas, aquilo que está lá estruturado, que o orçamento, o repasse do município não é suficiente para efetivar aquilo lá. Né? Então, sanar, né? Sanar. Então é necessidade também, que é o que nós falamos inicialmente, de passarmos para 40 leitos. Né? Seria uma... Porque a verba é maior, né? Que a gente já comentou antes, né? Isso, justamente. E a gente, quer dizer, vai ter que ir passo a passo. Primeiro tem que pensar, né, em crescer para depois a verba vir. Então não tem como você crescer com a verba vindo. É uma coisa só no país, que é no nosso país isso. Então você tem que sofrer, correr aqui para ter olhos para começar a mandar dinheiro. Isso. É mais ou menos mais isso. Ou menos isso. Deixa eu te falar outra coisa para você. Como estão os aparelhos na Santa Casa hoje? Então, a gente tem aparelhagem, né? Nós recebemos, acho que ano passado, uma verba no deputado, de um... Deixa eu dar licença, eu esqueço o nome daquela, Sala de Estabilização. É uma verba de 2018, um deputado que veio essa verba. Certo. E nós usamos parte dela para adquirir essa sala de estabilização. Então se vem um paciente ali com uma situação, né, mais grave, né, então você vai estabilizar ele, tentar medicar, uma coisa ou outra, para encaminhar ele, através do CROSS, para um centro mais especializado, seria o Hospital Regional, Santa Casa, né, Presidente Prudente, que são as nossas referências. Então, aqui adquirimos esse daí e estamos para adquirir agora uma sala de estabilização, os aparelhos de estabilização móvel, que é para conduzir esse paciente para coisa. Então é importante, às vezes isso é um diferencial entre a vida e a morte, né? E quanto tempo às vezes a gente pode deixar ele ficar sem respirar, Olha que interessante. Eu ia te fazer essa pergunta agora, qual aparelho que a Santa Casa não tem, que seria a necessidade, seria isso. Quanto custa um aparelho desse hoje, mais ou menos? A gente acredita que em torno de uns 40, 50 mil, né? Aí poderia ser adquirido ele para poder fazer o atendimento, né? Com qualidade. E esse aparelho, o que é na verdade esse aparelho, Scarcero, que da necessidade dele? Qual é a facilidade que ele ia dar para o doente? Isso, para estabilizar ele, para controlar, né, daquilo que está afetando ele no momento, para ele poder ser direcionado, né, acompanhado de um médico, né, até um centro especializado. Puxa, né? Então essa é a necessidade, né? Então a Santa Casa tem, nós pedimos também um raio-x mais atualizado, que o nosso já está há um bom tempo, né? Sim. Ultrassom, né? Pedimos, protocolamos junto ao deputado. Então a gente fica intermediando essas situações, mandando ofícios, né? Junto ao executivo, junto aos deputados, alguma coisa assim, né? Então recentemente tivemos junto com alguns vereadores, né, na cidade de Tupã, onde veio um deputado lá, para fazer o pedido. Nosso recurso também é pequeno, mas se precisar, a gente em Brasília, em um outro lugar, só que a gente precisa assim do caminho das pedras, né? A gente precisa ter aqueles contatos. Não ir no escuro. Não ir no escuro, porque senão você perde a viagem, perde tempo, perde dinheiro, né?
Então é uma situação assim delicada. E infelizmente, ou felizmente, não sei como diria, né? Mas é assim que funciona o país, né? Você tem que passar o chapeuzinho, você tem que pedir, né? Arrecadar, pedir, fazer, destinar verbas, as verbas vêm protocoladas. Você tem uma ideia, essa reforma, nós começamos aquela reforma do telhado, de alguns aparelhos lá, em agosto de 2017. Veio um recurso para a gente poder fazer aquela troca toda. E, lógico, você tem que abrir pelo Sincov, né, um sistema de convênios, né, tem uma empresa especializada que preenche os requisitos, os editais, né, de que é uma empresa conceituada, e vai vir verbas do governo federal. Então, através da Caixa Econômica Federal, onde eu trabalhei também, tem um departamento exclusivo da parte governamental, né, que vai fiscalizar essa obra. E, por uma questões de execuções, nós estamos até hoje, nós estamos em 2019, a obra não foi finalizada. Nós temos um pequeno recurso ainda que precisa ser finalizado, né, para liberar, né. Então é uma parte burocrática grande, né. Quer dizer, quase 2 anos com um recurso que veio, com uma obra que, se fosse na iniciativa privada, você contrataria ali uma empresa XY, né, e você faria, né. Mas nós temos essa parte burocrática, esses entraves, essas necessidades de atender a legislação, né, de contratar uma empresa que tenha conceitos de acordo com o que o governo estabeleceu, né, fiscalização, projetos, engenharia, você tem que contratar um engenheiro, o serviço desse engenheiro, aí você vai ter que passar para o serviço do Corpo de Bombeiro para adquirir o ABC, né. É uma situação que requer, né, determinados procedimentos, determinadas situações, né, técnicas. Então você precisa contratar técnicos, né? Então quem está aqui fora não tem ideia do como é a dificuldade lá dentro. Isso, justamente. E às vezes uma obra que repetindo, né? Se fosse na iniciativa privada, se fosse uma reforma assim da sua casa, da sua empresa, já estava feito. E quanto mais cedo você faz, a gente parece que não. Mas tem os custos, tem coisas que aumentam, né? Tem uma certa informação. E como tem. Então não é essa situação que a gente vivencia, né? Só nos números, só na legislação, aquelas coisas. A gente tem aumentos reais, né? Então a gente tem situação para resolver, né? Realmente. Quantos funcionários tem hoje lá na sua casa? Atualmente nós estamos com 40 empregados, né? Mais os plantonistas, né? Então uma empresa assim, é pequena, né? Mas uma empresa de responsabilidade, né? Por quê? Empório Naturo, produtos naturais. Que a alimentação seja teu único remédio. Fale com a Gabriela Terim, no 99603-5451, aqui no centro de Álvares Machado. Eu disse Empório Naturo. Não que das outras não tenham, né? Mas é uma responsabilidade com a vida, né? Acho que não tem valor, né? Tanto é quando você faz um seguro, né? Um bem de vida, não existe limites, né? Agora, quando você faz um patrimonial, ela é de acordo com o patrimônio, de acordo com esse bem, uma situação mais assim, palpável, né? Agora, o bem da vida humana é estimável, né? É conforme você pode pagar o seguro que você tem, né? O valor que você dá, né? É o amor que você emprega na sua vida, né? Sua dedicação é uma vida, né? Uma passagem única que a gente tem aqui, né? Que a gente precisa valorizar e fazer o melhor, né? Então isso é importante. Quantas pessoas são atendidas? Olha, nós temos alguns números aqui que eu trouxe. Pega aí pra gente passar mais ou menos, pelo menos um aproximado. Ó, você vê, a questão da dengue, né? A compra de medicamentos praticamente dobrou de janeiro para cá. Puxa. Então é uma situação atípica que não estava prevista no orçamento, né? A consulta, médico, plantonista, uma coisa e outra, é de quase praticamente 3.500 consultas, né? O município, né? Pequeno igual o nosso, né? É um número até razoável, fora as UBS, as ESF, né? Tem as consultas rotineiras, né? Então ali só questões de urgência e emergência, né? A administração de medicamento, né? Praticamente 1.600, né? Mês. E atendimento com observação, né, que é necessário fazer as coisas, chegam praticamente 500 meses, né? Então são números, né, que assim, o município pensou se fosse tudo isso para um outro município, para uma outra cidade, no caso tipo às vezes Santos Pedito, Alfredo Marcondes, eles não têm, eles têm que se direcionar para Presidente Prudente ou outro lugar, né?
Então é necessário, né, que vai o atendimento para essa população. Então eles vão gastar o quê? Motorista, ambulância, carro, combustível, né, tempo, arriscar a vida, né, transporte, uma coisa e outra. É uma situação delicada, né. Então a gente tem que valorizar aquilo que nós temos no município, né, incentivar, melhorar, qualificar, correr atrás, de trazer até mais demandas, né, algumas situações assim, né. Então, deixa eu te falar uma coisa para você, a gente já está estouradaço, nossa, estouradaço, mas a gente tem que, né, entrevistas boas, né, importantes, né, para a população saber o que está acontecendo. Eu queria que você falasse, agradecesse as pessoas que hoje colaboram com a Santa Casa, pessoas que se doam para a Santa Casa. Então, não precisa se resumir, não sei se você trouxe o nome das pessoas, alguém, se você quisesse agradecer as pessoas que ajudam a Santa Casa. Não sei se as pessoas, às vezes tem gente que nem gosta que fala, isso, mas tem bastante gente que ajuda a Santa Casa, que a população de Machado, às vezes as pessoas não sabem. Então, sim, para a gente ter uma ideia, assim, eu gostaria de compartilhar, né, com a população machadense, com os administradores, né, públicos, né, sejam eles do executivo, do legislativo, né. Nós temos uma gama de pessoas, de colaboradores, né. Então nós temos aqueles colaboradores rotineiros, né. Então nós temos assim um exemplo, a gente tem que ter um cuidado, Elcio, de falar e de às vezes esquecer alguém. Isso. Mas são pessoas assim que estão sempre ajudando, são colaboradores, né? Tem o açougue Arando, o açougue Modelo, o açougue Neridinho, o açougue Salato, a horta nossa que a gente cultiva lá, que são doações semanais, né? Que são assim diárias, são aquele arrancar da plantinha, uma coisa e outra, pequenininho, né? Mas que vem. Certo. Assim como nós temos o SEAS, a Liane, a usina Alto Alegre, a batateira, né? Então a gente tem a maçonaria, tem o Seixinoye, e um agradecimento especial assim eu gostaria de fazer para a Aninha. A Ana, ela é enfermeira lá, ela é esposa do Leitão, e ela é uma parceira assim de uma capacidade ímpar, né? Que eu acho que ela é muito importante. Então é uma forma especial de agradecer ela. Ela pede mesmo, né? E a Aninha continua pedindo, arrecadando, né? Então ela conseguiu lençóis, ela conseguiu fronhas, ela conseguiu a caixa d'água que a gente precisaria lá, que foi uma doação, e até anônima, tem certas pessoas que não querem, né? Não querem aparecer. Travesseiro, fogão, garrafa térmica, micro-ondas, carrinho de limpeza, ar-condicionado, cama, poltronas, cadeiras, né? Então tem uma participação dela, né, dentro da Santa Casa. Assim como temos outros nomes também, que colaboram no evento, no baile, a Patrícia, né, Rosa Yokoyama, né, que ela também fez os bingos, vendeu, os convites, né, do jantar dançante, eu né? fui lá. Então é uma participação assim, e outros nomes, né, de pessoas que ajudam ali a fazer a decoração, enfeitar uma garrafinha, fazer uma coisa, quer dizer, demonstra, põe o seu carinho ali. Então todos eles, às vezes tem seus estresses, tem algumas coisas que a gente vem a público, né, pedir desculpa das falhas em nome desses profissionais, né, que também tem suas limitações, né, mas que estão assim embutidos realmente, né, de maior boa vontade, maior carinho do profissionalismo, né, de ver o próximo, né, o ser humano recuperado da moléstia, da doença, da enfermidade, né, que levou até lá, né. Então a gente agradece. E a gente não podia também deixar de agradecer, né, os comerciantes, que eu até, se me permite aqui, fica à vontade. Tem uma lista, né, enorme aqui, né, de comerciantes que colaboram, não medem esforços realmente para fazer doação para a Santa Casa, né. Então tem alguns até que gostam do anonimato, uma coisa e outra, mas são colaboradores assíduos também. Você pensou em um almoço gostoso, leve, comida chinesa? Chinamix, com almoço por quilo, na Barão do Rio Branco, no centro de Presidente Prudente, em frente à Catedral. Telefone 3223-8326. Fale com Fúvia Marilza e toda a sua equipe. Eu disse Chinamix.
a gente tem que reconhecer essa participação da comunidade. Quando eu falo para você, Elcio, que tem pessoas boas, E como tem. não é demagogia, Não, né? não é Até verdade. questão de tempo, uma coisa e outra, né? A gente tem uma lista aqui dessas pessoas que fazem essa doação. Então é importante ressaltar os nossos agradecimentos a todas essas pessoas, empresários, né, comerciantes, né, que têm feito sua doação para Álvares Machado. Não se furte, não deixe de fazer sua doação. Eu acho que a humanidade precisa desse gesto de doação, de carinho, de compartilhamento. Então, para isso eu me sujeitei, vim aqui, dedico meu tempo mais uma vez, que poderia estar em outro a fazer, mas venho aqui mais uma vez, né, me expor, enfrentar as dificuldades, né, de falar. Então me perdoe às vezes alguma coisa de gesticular ou algumas palavras mal colocadas, né, mas é aquele sentimento de amor, de carinho mesmo, que a gente vem pedir a colaboração, né, para essa entidade tão importante que é ver o ser humano, né, ver a melhora do ser humano. E eu acho que não tem estímulo melhor, não tem melhor remédio, né, que quando você vê aquele profissional atendendo com carinho e quando vê a satisfação do paciente recuperado. Então não tem gratidão maior, né, nesse sentido, né, para o ser humano, né, de ver esse amor ao próximo, né, de ver essa recuperação. A gente vem, né, humildemente agradecer, pedir a colaboração, sejam com críticas, sugestões, a gente tem uma caixinha lá de críticas, sugestões, estejam à vontade, participem, né, nessa questão administrativa, né. A gente só não convida para ser paciente lá, né? Espera que não precise usar dos serviços, né? Mas infelizmente nós estamos sujeitos, acometidos a algumas enfermidades. Então seriam assim, bem recebidos, né? Nosso carinho, nosso amor, a dedicação, né? Os profissionais, é isso que eu venho transmitir em nome de toda a equipe, né? Que se sintam bem acolhidos, né? E se tiverem alguma dificuldade, nos procurem, né? E a gente vai procurar conversar com o profissional, o médico, empregado, profissional, enfim, né, aquele que necessitar realmente de um aprimoramento, de um acompanhamento ou de um direcionamento. Mas é esse o objetivo do hospital, é ver, atender melhor a população de Machado, né? Então acho que isso é muito importante. Ô Scarcelli, resumindo tudo do que você falou de doação, a pessoa tá ouvindo lá, tá assistindo a gente, vai falar, poxa vida, tocou o coração dessa pessoa, eu queria doar para a Santa Casa. Não importa valor, gente, né, Scarcelli? Não importa valor, não importa o que seja, mas você, do seu fundo do seu coração, você quer doar alguma coisa para a Santa Casa, o que essa pessoa tem que fazer? Olha, Elcio, doação é muito importante e às vezes fica essa dificuldade, né? Essa situação meio abstrata, né? Como ajudar, como participar, até como você falou inicialmente, a diretoria, ou como foi a escolha, né, de um provedor, né, um presidente, né? E nós temos um escritório lá, que fica a Adriana, a Thaís, a Dulce, né? E um Mirim e o Peterson, né? Que também ficam lá no escritório de administração, fazendo os trabalhos que tem as guias, a parte burocrática para encaminhar para o SUS, prestação de contas, aos consultas que são feitos pela Unimed, né? E recolhimento dos impostos, enfim, o controle todo administrativo. Toda empresa bem organizada precisa desse controle. E esse pessoal, eles estão aptos, né? São pessoas de confiança, né? Que você pode fazer a sua doação, procurar ou entrar pela parte do atendimento, falar que quer ir até o escritório, pode fazer a sua doação, né? Ou pode procurar a mim, né? Luiz Carlos Scarcelli, lá eles podem disponibilizar o celular meu, né? Se quiser também eu posso deixar aqui. Pode falar, Scarcelli. Que é 99-772-7562, a gente está à disposição, né? Então é 99-772-7562. 7562. Isso. Então a gente está à disposição para poder receber ou ir buscar na sua empresa, na sua casa, no seu comércio, né? Nós estamos assim incluídos, envolvidos, né? A uma boa vontade. Então é muito importante a participação da comunidade. Até, lembrando uma vez, nessas negociações que tem da TAC, nós fizemos na promotoria, né? E o promotor falou, né? Por isso que eu fiz questão de agradecer os doadores e os munícipes ficarem sabendo, né? Que existem doadores, a comunidade faz alguma coisa, nós fazemos o baile, né? Estamos querendo fazer aí um leilão de gado, alguma coisa. O Elcio tocou numa coisa muito importante, que é a questão do bingo, né? A gente fazer algum bingo, alguma coisa. Tem legislação que proíbe, né? Mas que traria bons resultados para uma entidade como a nossa, né? E até outras do município, né? Então isso é importante. Mas querendo doar, contate a gente ou vá diretamente à Santa Casa, né? Que será assim muito bem recebido.
E aqueles que tiverem contatos com algum deputado, que tiverem alguma participação também, podem nos informar, possa ser esse elo de ligação, isso, né? Verdade. Que nós estamos aptos, como eu falei, nós temos uma consultoria que nos presta assistência na questão da elaboração de projetos, né? Lançamento no sistema, que é o Simpov, né? De fazer esse pedido chegar junto ao deputado de uma forma técnica, que eles precisam disso, não basta só esse relacionamento, mas que tenha essa boa vontade. Uma outra questão assim que eu vejo importância, né? Ressalto, aproveito a oportunidade de agradecer o Elcio, né? Que é um trabalhador, tem a sua jornada de trabalho, tem seus compromissos aí com outro, né? E outros, né? Que a gente sabe. E o Gilmar também, que tem a dedicação, tem a dedicação à sua empresa, né? Busca seus recursos, busca seu ganha-pão, constituir uma família, enfim, construir uma sociedade, e tem esse projeto para Álvares Machado, né? Que é essa TV Bruna, dessa participação. Nós não temos assim a Santa Casa, as entidades, não tem oportunidade de falar sobre isso. E às vezes a gente perde tempo numa televisão, de ver uma novela promíscua, uma situação degradante, de desconstruir uma sociedade, né, de passar uma ideia errada das coisas, e ver que no município tem pessoas batalhadoras, pessoas que trabalham, que doam, que querem construir algo, né, edificar algo mesmo bom, né. Então é muito importante a iniciativa. Veiga Metal Artes, toldos e coberturas e estrutura em policarbonato. Telefone 99712-5468. Pensou em toldos, estrutura em policarbonato? Veiga Metal Artes. Fale com meu amigo Veiga no telefone 99712-5468. Eu disse Veiga Metal Artes. Eu parabenizo, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês, e que Deus abençoe o trabalho de vocês, esse voluntariado, essa dedicação, de fazer essas entrevistas com as pessoas, né, de dar oportunidade, de dar voz ao povo, né. Mas, Scarcelli, nunca ninguém deu oportunidade para você falar o que você falou hoje? Não, nunca teve um espaço para falar, nunca? Não, infelizmente. Para falar do trabalho da Santa Casa? Não. Então, eu acho que foi bem raro, acredito que também em gestões anteriores não houve, que eu saiba, né, essa oportunidade. Então a gente vem de coração mesmo agradecer essa oportunidade, valorizar o trabalho de vocês, incentivar, né, e que possam vir as críticas, as sugestões, as indagações, as perguntas, né, que estaremos aptos a esclarecer, se for necessário, né. Participem também do Conselho de Saúde, dê a sua opinião, sua voz, a sua participação, né? E também, até acho que segunda-feira agora vai ter uma audiência pública, né? Que é a prestação de conta do município com relação à saúde, que precisa da aprovação do Conselho Municipal e da audiência pública, né? Então, população machadense, participe, né, desses eventos, né? Não participem só na época das eleições, só na época dos falatórios, só naquela época, né, do que a gente bababá, né? bababá, daquele bambambam, né? Mas do cotidianamente, que a gente tenha uma participação efetiva na comunidade, que é necessário, sim. A gente agradece mesmo que as pessoas de boa vontade, né, que participam, que constroem, né, uma sociedade. Porque todo mundo, né, Scarcelli, é sujeito a precisar da Santa Casa. Isso. Às vezes você não ajuda, mas amanhã pode ser você. Tomara que não seja, mas amanhã pode ser você que vai estar precisando da Santa Casa. Então às vezes é bom ajudar, né? Porque às vezes se você precisar, às vezes você fala, puxa vida, quantas pessoas que eu ajudo aqui dentro. Porque a gente só vê quando é hora da dor, né? Na hora que você entra lá dentro e você dá um pouco mais de valor também. Você tocou num assunto importante, até uma coisa para descontrair, né? Acho que um relato, né, um depoimento. Pode falar. E é uma situação que eu vivenciei. Uma segunda-feira, participei de uma reunião, você sabe, Sim. Passei mal, achando que era uma situação, uma outra, né, suando frio, mal-estar, né, e um amigo me socorreu e me levou à Santa Casa, né, achando que era pressão baixa, estava lá com a pressão 18/22, né. E agradeço, né, sim, a atenção, né, dos profissionais que dispensaram a minha, a medicação, os comprimidos, o soro, né, e saí restabelecido. Quer dizer, é uma coisa de urgência, emergência, uma situação que você está passando mal, né? Mas é verdade. Então a gente não é só o outro, nós estamos sujeitos a uma situação dessa, né? E, infelizmente, né, eu acabei tendo que precisar, né, nessa oportunidade e
meio resistente, a gente é meio resistente para ir no médico, né? Quer fugir das agulhadas da vida, mas infelizmente a gente tem hora que tem que ir, né? Todo mundo é sujeito. E estamos sujeitos aí a situações, a pressão arterial mesmo, uma situação que a gente tem que estar constantemente controlando, dando medicação, né? É uma máquina, nós somos uma máquina. Estamos sujeitos, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Scarcelli, para nós encerrarmos, eu tenho duas perguntas. Uma que eu esqueci de fazer, que eu lembrei agora, que é muito importante, que eu não posso deixar de perguntar para você. Te prometo que são as duas últimas. Gestantes. Qual a importância das gestantes aqui na Santa Casa de Álvares Machado? E você já embala, você já responde para mim, numa pergunta só, as fitas, quando você chega na Santa Casa, o que elas identificam, e porque às vezes uma pessoa passa na frente da outra e às vezes a pessoa não sabe o porquê. Então, gestante e fitas, e depois eu vou para a última pergunta, por favor. Tá. A questão da gestante, né, como nós falamos, foram evoluindo, né? Santa Casa já teve questões de atendimento às gestantes, né? Passado, era uma situação, né? E a legislação foi mudando, o centro cirúrgico faltando verbas, né? Necessário para pequenas suturas, pequenas cirurgias, né? E, infelizmente, as determinações do governo não é prioridade de ter um centro especializado. Então, o que ele faz? Os centros de referência, né? Então, as gestantes, elas têm as portas abertas para o HR, né? E o hospital estadual. Então, essas daí são uma prioridade, não há necessidade de passar pelo CROSS, não há necessidade de passar por uma UPA, não há necessidade de passar por uma Santa Casa, né? Ou um UBS, para ela se direcionar, né, nessa questão da gestante. Então, o centro de referência aqui de Álvares Machado é o Hospital Regional e o Hospital Estadual, né? E a gente às vezes vai nos hospitais, a gente vê essas fitinhas, né, cores por cores, né? Então a gente fica meio assustado e normalmente agora a gente fez uma triagem, né? Certo. Então tem aquela vermelha que é a urgência, emergência. Então é ali no máximo, né? Deixa eu pegar o óculos aqui, auxiliar, né? No máximo em 50 minutos, na hora, né? Na hora, a emergência, é o vermelho. Então a situação está ocupada, está precisando, é o contrário da sinalização de trânsito, o vermelho é o perigo, né? Então vai ser atendido imediato, né? De acordo com o andamento, se o médico está ocupado num outro atendimento, qualquer coisa assim. Mas respeitando essas situações, é o que ele vai ter prioridade perante as outras classificações, as outras cores. Perfeito. O amarelo é urgência, então é no máximo em 50 minutos ele vai ser atendido. Então tem um tempo de demanda, porque vai estar tendo o vermelho, depois o amarelo. O verde, que é pouca urgência, que é até 120 minutos, então quando se direciona a algum hospital, alguma... E essa lei é para todos, né? Isso, para todos os hospitais, né? Isso. E o azul, que não é urgência, que é até 240 minutos. Esse é o protocolo de Manchester, né? Então, quem quiser fazer uma consulta pela internet, ou fazer algum aprimoramento, verificar a situação, é um protocolo já estabelecido na parte médica, nas partes clínicas, né? Para padronizar esses atendimentos, né? Então, aí para evitar aquele amigo de fulano, amigo de ciclano, perfeito, né? Uma situação, até às vezes tem a situação do idoso, que às vezes também pode ter a prioridade, mas diante de uma situação de um idoso e de um caso que está com a fita vermelha, aquela situação... Osmar Gás, Casa Radioluz, móveis e eletrodomésticos, Disque Água e Gás, no telefone 3273-1071 ou 3273-2064, no telefone 3273-1071 ou 3273-2064. Fale com Edson ou com a Ângela e toda a sua equipe. Então ele vai ser atendido na hora, então ele vai passar na frente de outros, né? Então isso a gente precisa também esclarecer para a população, para ter esse entendimento, né? Não fazer pré-julgamentos, fazer alguma coisa. Então poder se inteirar dessas classificações de atendimento, né? Então isso é muito importante. Porque agora a população vai ficar sabendo, que até então a população não sabia. Então agora a população sabe, então é isso. Então você chegou lá, você está com a verde, você está bem. Você vai ser atendido, só que você, graças a Deus, você está bem. Aí chega, você está lá meia hora esperando, aí chega um lá com a fita vermelha, ele está quase morrendo, gente. Então ele vai ser atendido primeiro. É por aí, né, Scarcelli? O caminho é esse, nesse sentido, né? Então, só para a pessoa se conscientizar, né? De acordo com a triagem que a enfermeira faz, ela vai classificar. Então pressão arterial, uma outra coisa, batida cardíaca, uma coisa ou outra, ela vai fazer uma pré-avaliação, né? Ver os sintomas que a pessoa está passando ali, uma situação ou outra, né? Então,
ela vai classificar de acordo com essas cores, né, para priorizar o atendimento, para atender a demanda, né, que tem sido grande nos hospitais, né? Aí como é? Para nós encerrarmos, eu queria que você deixasse, como todas as entrevistas, todas as pessoas que vêm aqui, que já sentou nesse banquinho branco aqui, a gente pede para mandar um recado para os jovens. Para os jovens de hoje, porque, Scarcelli, os jovens são o futuro do país. Então, a gente tem que alertá-los, acredito eu. Então, eu gostaria que você falasse o que você achar. Você tem filhos, né? Não sei se você já tem netos. Não, né? ainda não, né? Então, eu gostaria que você deixasse um recado para os jovens, por favor. Isso é muito interessante essa pergunta sua, né? Eu acho que nós, seres humanos, eu, o Gilmar que está aqui com a gente, atrás das câmeras, fazendo um trabalho excelente, né, na comunidade, na cidade aí, e revertendo, né, utilizando seus equipamentos, né, em prol da comunidade também. Você, Elcio, tem se dedicado, né, também nesse trabalho, né, é muito importante, parabenizo você, né, e é o seu clube, Rotário, né, que muito tem trabalhado também para o município, e que nós temos uma situação de nascimento, que a gente tem uma dependência total dos nossos pais, dos nossos primeiros passos, dos nossos ensinamentos, da nossa educação, da nossa formação, né? Isso é muito importante. Temos uma adolescência que a gente acha que é o dono do mundo, os hormônios explodindo, né? Nós parece que somos fortes, os super-homens da vida, né? Temos toda uma energia, né? E temos uma fase, né, de adulta, né, que às vezes é uma dedicação profissional, né? E que a gente não pode esquecer, né? Família, o trabalho, o altruísmo, né? E o pensar em si também. E esse pensar em si também, a gente tem que ter principalmente esse controle, né? Que é um conselho para os jovens, né? Que a gente se atreve a dar conselhos, falar alguma coisa, porque é aquela questão de formação de cidadania. O jovem hoje ele tem alguns recursos, aparelhos eletrônicos, né? Tem a rede social, né? Com exposição, às vezes, de namorada ou de intimidades, a utilização de motos, que hoje cresceu, né? Você sabe muito bem, cresceu muito, né? A aquisição de motos circulando, né, entre os carros, uma coisa e outra. Então respeite a faixa de pedestre, respeite o pedestre na sua integralidade, né? Não faça ultrapassagens pela direita, não, dirija com a velocidade correspondente à sinalização permite, né? O uso de bebidas, né? Por favor, né? A gente tem uma legislação, não precisa de uma legislação para falar do amor da vida pela gente, né? Então não dirija, né, embriagado, uma coisa e outra, porque você expõe a sua vida, né, e a vida de um outro, né? Então, de drogas, então, jamais fazer uso, nem por experiência, nem por curiosidade, nem nada, é uma dedicação que não vale a pena. Construa. Nós temos jovens hoje na política, em determinados setores, né? A gente vê, eu estava fazendo um curso esses dias, né, de pós-graduação e Direito, e já velhinho ali, um dos senhores, né, aposentado, uma coisa e outra, e o que eu vi de jovens, né, com uma capacidade de leitura, de bibliografia, de livros que leu, de entendimento, atuando, né, no direito, eu fiquei admirado, né? Então isso dá orgulho para a gente. Então, jovem, dedique a sua força, a sua explosão, né, intelectual, de vigor físico, de energia, para esse bem, né, de construir algo, né? Tem tanta participação que você pode fazer na comunidade que você não precisa ser um político remunerado, você pode se dedicar à sua profissão, seja ela de médico, de advogado, de administrador, de empregado do comércio ou de um comerciante, né? Mas dedique, explore isso, né? Isso é muito bonito, é muito importante. E acho que drogas, bebidas, isso não vai levar a nada, né? A gente, pelo contrário, destrói a nossa comunidade, destrói a nossa sociedade. Vamos construir uma sociedade mais justa e perfeita. Perfeito, Scarcelli, perfeito, o recado ótimo, é isso daí mesmo. Gostaria de agradecer a sua presença. Olha, foi de muita honra, muita alegria de você ter vindo, muito obrigado por você. A casa está aberta sempre, a hora que você quiser vir, se a gente chamar você, a gente quer que para você voltar de novo, que você volte daqui um tempo de novo para passar. Vamos ver como é que vai ser o andamento, né, das verbas que vão chegando para a Santa Casa.
e chegando, você quiser falar, olha, Elcio, chegou, você quiser vir aqui falar de novo, dar o recado pro pessoal, deixar a comunidade sabendo do que está acontecendo, vai ser muito importante. Elcio, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né? E faço aqui, diante das câmeras, diante da população, da comunidade, um convite a vocês a visitarem a Santa Casa. Nós temos alguns outros projetos, né, que a gente está em andamento, que eu preferia falar numa oportunidade realmente que fosse conveniente, né, se der certo esses projetos, esses acordos que a gente está fazendo, e trazer para esclarecimento para a população, né, essas novidades. Mas fica a Santa Casa de portas abertas para esse trabalho de vocês de altruísmo, de voluntariado, né, de dedicação, para fazer a filmagem e divulgar para a comunidade machadense e, quiçá, né, para outras cidades, né, esse trabalho, né, da cidade de Machado, que a gente tem muito amor, muito carinho, né, muita dedicação. E a gente percebe isso em você, no Gilmar também, em todas as pessoas que trabalham, né, e usam esses instrumentos, né, para esse bem, para essa dedicação. Muito obrigado mesmo e o convite fica aberto. Nossa. Bom, agradecer, né, pelo convite. Nós vamos lá filmar, sim. Vamos lá. Vai ser um trabalho filantrópico da gente, a gente vai, eu e o Gilmar vamos lá, for preciso a gente tiver que falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, até quando estiver acontecendo a gente vai. E quero deixar um recado aqui também para todas as entidades. Se quiser que a gente vai até vocês, filmar, falar alguma coisa do que está acontecendo, pode entrar em contato com o Gilmar aqui no Foto Bruna ou liga para mim, tá bom? Que a gente vai com trabalho filantrópico sem ganhar um centavo. Trabalho da gente mesmo e a gente vai lá fazer esse trabalho lá na Santa Casa. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A todos vocês, muito obrigado. Aos patrocinadores que estiveram com a gente, muito obrigado. Não esqueça do YouTube. Ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. A partir de agosto, lista telefônica online. Foto Bruna, entrou lá, você não paga nada, você vai ter tudo dentro do Foto Bruna. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Mais uma entrevista encerrada, uma entrevista maravilhosa hoje com o meu amigo Luiz Carlos Scarcelli, provedor da Santa Casa. Santista, hein? Opa, Santista. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Obrigado, Luiz Scarcelli. Um abração pro povo. Um abração. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu. Um abraço.